19 horas. Bem-vindos a mais um seminário do projeto Seminários Virtuais da Licenciatura em Física do Cefet Rio. Hoje é um prazer a gente ter aqui o apresentador, que é o Frederico Luiz Cabral, que foi nosso aluno no Cefet Campus Petrópolis no curso de Licenciatura em Física. Bons tempos que passamos juntos. Primeiro, eu vou agradecer o aceite ao convite por parte do Fred, falar para a gente um pouco sobre o trabalho dele em computação de alto desempenho e sua importância na física e matemática. Eu vou apresentar rapidamente o Fred, uma mini biografia aqui. O Fred, ele, até mesmo antes de entrar no curso de licenciatura em física, ele já era graduado há bastante tempo. Ele é graduado em ciência da computação pela UCP, tendo feito um mestrado em computação também pela mesma universidade. Ele atuou como docente do ensino superior em instituições privadas, se não me engano, na própria UCP, né, Fred, exclusivamente? Isso, foi a primeira. Ah, sim. De 99 até 2014, quando ele, então, em 2015, ingressou no curso de licenciatura em Física do Cefet, e também, paralelamente, ele vem desenvolvendo projetos de pesquisa junto ao LNCC. Recentemente, ele nos deu a alegre notícia de ter ingressado no doutorado em modelagem computacional no LNCC também. Então, desejo desde já sucesso, Fred, na sua continuidade da carreira, né? Muito obrigado. Já vem há algum tempo aí acontecendo de forma com bastante sucesso. Bom, Fred, então a gente atingiu aí a marca de 20 usuários, 7 e 5, eu vou passar a palavra para você, tornar você aqui um apresentador, e aí a partir de agora vou passar a palavra para você. Fique à vontade, tenha uma boa apresentação e mais uma vez, obrigado pelo aceite ao convite. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço, né? Quero agradecer publicamente o convite que o professor Daniel fez. O professor Felipe Mondaini também entrou em contato comigo, me convidando para apresentar um dos seminários. Eu fiquei extremamente honrado com o convite. Para mim é uma honra o tempo que eu passei no Cefet, esses 4 anos que eu passei fazendo a graduação no Cefet, foram muito importantes para mim. Conheci gente maravilhosa, não só como profissionais, mas também como seres humanos. Aprendi demais. E assim, o Cefet é uma instituição que vai ficar sempre no coração, né? Impossível esquecer o Cefet depois de passar 4 anos lá com tanta gente boa, tanto do corpo docente como meus colegas no corpo discente. Quero agradecer também ao professor Daniel por ter feito aí um malabarismo para poder acertar o dia da minha apresentação, porque em princípio estava marcado um outro dia, ele precisou remanejar com outro palestrante para me ajudar, porque eu estou um pouco enrolado de tempo, então não estava tendo tempo imediatamente para preparar a apresentação, e o professor Daniel gentilmente se dispôs a remanejar aí, e eu nem sei com quem ele remanejou, então eu quero agradecer, e não sei a quem que eu estou agradecendo, que foi a pessoa que iria apresentar hoje, né, e acabou, acho que já apresentando, não sei exatamente quem foi. Foi o Leandro Kima, o professor Leandro Kima, ele apresentou no dia 10 para a gente. Sim, sim. Então fica meu agradecimento ao professor Leandro. Eu assisti até agora, não consegui assistir nenhum ao vivo, né? Mas eu assisti todos que já estão lá no... Todos não, perdão. Todos que estavam lá até anteontem, né? No site do professor Daniel. Eu assisti o do Carel e o do Ricardo Torres. Foram muito bons, eu adorei assistir. E vou, assim que der, eu vou assistir os outros, que eu acho que o professor Daniel colocou online ontem, se não me engano, né? E não deu tempo de eu assistir de ontem para hoje, porque eu estava apresentando aqui estava preparando aqui o meu seminário. Só uma correção em relação ao que o professor Daniel falou. Desculpa, Daniel, te corrigir. O meu mestrado foi na Universidade Federal Fluminense. Você disse que tinha sido na UCP. Ah, sim, desculpa. Tá. Não, só pegando o gancho no que você falou em relação ao vídeo do YouTube,
Hoje eu acabei de colocar todas as apresentações anteriores, então está atualizado aí com 100% das anteriores, só a sua que vai ficar faltando a partir de amanhã. Ah, ótimo, beleza. Eu ontem vi que estava, mas aí não dava tempo de eu assistir porque eu estava preparando o meu. Mas já os dois primeiros eu assisti e gostei muito. Achei a iniciativa muito bacana e as apresentações foram muito boas, né? Então, bom, eu acho que sem mais delongas, então tá aqui a apresentação, o título. Então, acho que está um pouquinho diferente do que eu divulguei para o Daniel divulgar no site, porque, né, com a pressa de poder mandar um título logo, eu escrevi algo que ficou um pouquinho grande, eu tentei diminuir aqui um pouquinho, né? Eu botei exemplos na física e na matemática, ao invés de colocar sua importância na matemática e na física. Eu acho que sua importância na matemática e na física, eu acho que estava um pouquinho pedante. Aí eu resolvi colocar aqui alguns pequenos exemplos na física e na matemática. Tá? Então, o tema do seminário é sobre computação de alto desempenho, que na maior parte da apresentação eu vou chamar de HPC, do inglês High Performance Computing, porque computação de alto desempenho, a sigla fica CAD, e aí sempre alguém confunde com o CAD do AutoCAD, e aí eu parei de usar a expressão CAD para usar a expressão HPC, apesar de estar em inglês, infelizmente. Né? Gostaria de usar em português, mas sempre dá essa confusão, alguém achar que eu sou especialista em AutoCAD, que é algo que eu não entendo absolutamente nada. Bom, está aqui o sumário da apresentação, onde primeiro eu vou falar por que existe HPC, e aí depois eu vou dar alguns conceitos principais de programação paralela, e aí alguns exemplos, dentre os quais solução de equações diferenciais, o problema de N-corpus, ou N-body problem, dentro do qual se encaixa o meu TCC, que foi orientado brilhantemente pelo professor Felipe Mondaini e pela professora Gabriela Aline Casas, que eu nem sei se ainda faz parte do corpo docente do Cefet, né, porque ela era professora substituta, né, não sei se ela ainda faz parte. Não Enfim, mais. não mais. É a esposa do professor Felipe, e os dois foram brilhantes na condução do TCC, e eu só tenho a agradecer mais uma vez aos dois por isso. E o meu tema no doutorado, no LNCC, é computação quântica. E é um tema que, obviamente, eu estou aprendendo ainda, né? Eu sou um iniciante do iniciante do iniciante em computação quântica, então por isso que eu botei aqui uma pitada de computação quântica, porque eu não tenho propriedade para falar muito sobre o tema, né? Então eu vou só dar uma pitadinha, e dentro dessa pitadinha eu vou falar do que, em princípio, seria a minha tese de doutorado, né? Se tudo der certo, a minha tese de doutorado vai ser na área de síntese de circuitos quânticos, e aí eu vou explicar melhor, né, ao longo da apresentação. Bom, quem estuda computação, ou quem se interessa por computação, provavelmente já ouviu falar da famosa lei de Moore. Gordon Moore foi um dos fundadores da Intel, e, se não me engano, em 1968, eu posso estar enganado com essa data, porque eu não anotei aqui, né? Eu não fiz a colinha com algumas datas, ele previu que a capacidade de transistores dentro de chips processadores, ela dobraria a cada 18 meses. E ele fez essa previsão, não exatamente dessa forma, tá? Essa frase que eu acabei de falar aqui é mais uma consequência de outra frase que ele disse, e ele mesmo acreditava que essa tendência seria por uns 10 anos dali em diante, né? Finalzinho da década de 70. E, incrivelmente, a lei de Moore, ela continuou verdadeira até... Aqui eu botei um gráfico até 2010, mas basicamente até os dias de hoje a lei de Moore continua válida, e é tema de debate se a lei de Moore vai continuar sendo válida ou não, por conta dos avanços tecnológicos, etc. Mas aqui, ó, a gente consegue ver que dos primeiros processadores da linha da Intel, o 4004, ele estava aqui na ordem de entre 1.000 e 10.000 transistores, né? Na verdade é 2.300.
Isso lá no finalzinho da década de meados da década de 70, né? 1972 o lançamento, se não me engano. Próximo slide eu acho que tem isso. E em 2010 a gente já estava ali chegando perto da ordem de grandeza de 10 a décima transistores dentro de um chip processador, né? Isso para a gente ver o quanto a tecnologia avança, né? E o próximo slide tem uma comparaçãozinha aqui do Intel 4004, eu disse que era 72 a 71, errei por um ano aqui. Reparem a quantidade de pinos aqui, bem modesta, né? Comparado com um processador de 2019, olha, nós já estamos aqui, a quantidade de pinos aqui da ordem de centenas, né? De centenas de pinos aqui, de dezenas de centenas de pinos num processador Intel Xeon E2100, que já é um processador que tem várias unidades de execução simultâneas, né? Então, só para a gente ter uma ideia da evolução. Porque essa evolução ela vai ter, conforme os próximos slides, a gente atinge certos limites que nos obrigam a partir para HPC. Tem aqui uma foto de um Intel 4004 aberto, né? Isso aqui está num museu, agora eu não lembro exatamente onde. Aqui tem na verdade eu esqueci de falar isso antes, uma falha minha, eu não coloquei as referências em todas as figuras, por uma questão de pressa, de poder preparar os slides a tempo, eu não coloquei todas as fontes exatas de todas as figuras, tá? Só que é um museu da Intel, não lembro agora exatamente qual, é o 4004 aberto, com seus 2.300 transistores lá. E aqui é que a gente começa a entender por que, né, que a área de HPC cresceu tanto nos últimos tempos, né? E aqui eu listei assim, os principais problemas, sendo o primeiro deles o problema de temperatura, né? Conforme você tem transistores menores, você tem processadores mais rápidos, que levam ao aumento de consumo de energia, que levam ao aumento de dissipação de calor, que torna processadores menos confiáveis, né? Então, o que a gente viu antes aqui, que parece uma tendência boa, assim, na verdade é uma tendência boa, mas ela começa a esbarrar em limitações físicas, né? O aumento da frequência de clock dos processadores começa a esbarrar também com o problema da velocidade da luz, né? A gente não consegue ter, não faz sentido ter uma frequência de clock que não seja compatível com a velocidade da luz, né? Você não consegue trocar os pulsos 1 e 0 de um pulso de clock, né? Mais rápido do que a informação consegue trafegar. A velocidade da luz é um limite, a gente sabe isso lá da teoria da relatividade restrita, né? Então, não dá para... É um limite intransponível, né? Não tem jeito. Limitações de litografia, que é o tamanho tem a ver com o tamanho dos transistores e das trilhas de material condutor dentro dos chips, né? Se a gente vai diminuindo, e até que ponto a gente pode diminuir, né? Você começa realmente, à medida que diminui, você começa a aumentar o efeito Joule, né? Porque você diminui uma trilha condutora, você está aumentando a resistência dela, o que aumenta o efeito Joule, que aumenta a temperatura e que começa a diminuir a confiabilidade. Além disso, as trilhas muito próximas começam a provocar interferência eletromagnética umas nas outras, né? Também conceito básico lá de eletromagnetismo, né? E eu não achei nada na literatura especificamente sobre isso, mas eu imagino que até o efeito de tunelamento quântico possa aparecer aí, né? Eu não sei de todo mundo que está aqui assistindo, dos alunos, já estudaram física moderna, computação quântica, o efeito de tunelamento quântico tem a ver com, nesse caso aqui, com perdas de elétrons, né? Um elétron pode ultrapassar uma barreira de potencial aqui e sair de onde ele deveria estar, que é numa trilha condutora, né? Então, a gente tem esses problemas que começam a surgir quando a gente começa a miniaturizar demais os processadores. E aí, qual é a solução, né? Qual é a solução que se tem adotado hoje em dia? Aumentar o número de unidades de execução, que é basicamente aumentar o número de processadores
dentro de um sistema computacional, já que a gente começa a esbarrar em limites de miniaturização. Então, aqui eu coloquei um exemplo de um cluster de P6 da Universidade Federal de Goiás, lá de 2018, tá, que eu pesquisei na internet aqui, isso tudo é tirado quer dizer, isso tudo, nem tudo que eu vou mostrar aqui foi tirado exatamente do Google, né, mas essas figuras especificamente foram, né. Então, aqui eu tenho um cluster de P6, que estão todos interligados, de modo que eu tenho, na pior das hipóteses, se eu imaginar cada computador desse aqui tem um processador, no total aqui eu já tenho vários, né? Já tenho vários processadores aqui trabalhando juntos. E aqui eu coloquei um processador quad-core. Aqui eu tenho uma unidade de execução, é como se fosse um processador, aqui mais um e aqui mais um. Ou seja, dentro de um processador eu tenho 4, né? Que são os processadores multicore. Esse aqui especificamente é um quad-core. Né? Então, em princípio, as soluções são processadores multicore e clusters de computadores, que vão nos permitir chegar aos supercomputadores, né? E aí, bom, como eu trabalho no LNCC, eu achei que era o melhor exemplo para mostrar aqui, o supercomputador Santos Dumont, que atualmente integra a lista dos 500 supercomputadores mais rápidos do mundo. Inclusive, hoje eu vi a lista atualizada, ele está, acho que na posição 200, entre 200 e 300, não me recordo agora exatamente qual. Quando eu vi o dado, não dava mais tempo de colocar aqui na apresentação. E esse supercomputador ele tem quase 35 mil núcleos de CPU. Né? Então, imagina, aqui a gente tem 4, né, dentro desse chip. Aqui no Santos Dumont, considerando todos os computadores que estão interligados aqui dentro, eu tenho quase 35 mil núcleos de CPU, o que dá para a gente um poder computacional de 5,1 petaflops de vazão. Eu vou explicar o que na verdade flops, né? Flop é a abreviação de Floating Point Operation. Floating Point, para a gente resumir aqui, são operações com números reais, tá? Operações de ponto flutuante. Na matemática, a gente pode fazer analogia com números reais. E a gente tem aqui a ordem de 10 a 15, 10 elevado à 15ª potência, de operações de ponto flutuante por segundo. É bastante razoável, né? E se a gente imaginar que o Santos Dumont está ali entre 200 e 300 do mundo, imagina o primeiro, né? Nem eu sei de cabeça aqui, mas eu acho que ele já está o primeiro do mundo, que eu não sei agora qual é, porque isso vive mudando, ele já está provavelmente na ordem de hexaflop de capacidade de processamento. E aí, bom, quando a gente tem um supercomputador disponível para a gente precisa lançar mão de técnicas especiais de programação, especialmente a programação paralela. Não adianta você pegar um programa de computador que tenha sido desenvolvido para rodar num computador só, que a gente chama de um programa serial, e colocar ele para rodar aqui. Ele não vai tirar proveito dessa estrutura toda que tem aqui. Ele tem que ser construído de acordo, né? Então, os programas eles precisam ser construídos de forma a dividir o trabalho entre os núcleos computacionais. É quase que uma ideia de dividir para conquistar, né? Eu pego o problema, divido ele em subproblemas, quebro ele em subproblemas, coloco esses subproblemas nas várias unidades de execução que o computador ou o supercomputador tem, e depois eu tento reunir os resultados. E é isso que faz com que a execução fique mais rápida. E aí, como a execução vai ficar mais rápida, a gente precisa de 2 conceitos importantes aqui. O primeiro deles é o ganho, ou speed up em inglês, né, que é saber quantas vezes o meu programa ficou mais rápido quando eu executei no supercomputador, né? E a gente calcula isso simplesmente dividindo o tempo da execução serial pelo tempo paralelo, né? Se o tempo de execução serial foi 1000 segundos e o tempo de execução paralelo foi 10 segundos, significa que eu ganhei 100 vezes, né? Meu programa ficou 100 vezes mais rápido. E um outro conceito importante é o de eficiência, que eu preciso saber se eu estou utilizando eficientemente os recursos computacionais, né? A eficiência é o ganho que é obtido, que é calculado aqui, dividido pelo número de núcleos. A gente vai ver, tem um exemplo ali, mais para frente, né, aqui na nossa apresentação, que mostra tanto gráficos de speedup como de eficiência paralela. Porque às vezes a gente ganha tantas vezes, por exemplo, eu posso dizer que eu ganhei 100 vezes
o meu programa ficou 100 vezes mais rápido, mas eu precisei utilizar 200 núcleos computacionais. Se eu ganhei 100 vezes utilizando 200 núcleos, a minha eficiência é só de 50%. Né? Então, essa também é uma métrica importantíssima quando a gente quer saber se a gente está fazendo as coisas direito, quando a gente paraleliza. Né? Um exemplo bem simples, é um exemplo clássico, acho que qualquer apostila que alguém for procurar na internet sobre programação paralela vai achar esse exemplo aqui, que é o cálculo de uma integral definida. É o pessoal os alunos aí que já passaram por cálculo, estou fazendo cálculo, de repente já estão com medo aí, falam, ai meu Deus, cálculo, né? Mas não tem jeito, o cálculo é onipresente na física, a gente não tem como fugir dele. Né? E, bom, o cálculo de uma integral definida tem uma interpretação geométrica importante, que é a área sob a curva, né? Que representa aquela função. E eu posso dividir essa área em pedaços aqui que são independentes, né? Eu posso ter um computador calculando essa área, enquanto o outro está calculando essa, outro está calculando essa, outro está calculando essa, e depois unir os resultados, né? E a gente pode aqui, eu estou utilizando um dos métodos numéricos existentes, que é a regra dos trapézios, onde eu faço uma interpolação linear entre pontos aqui do meu domínio, né? Meu domínio aqui que vai de A até B, né? Eu tenho uma integral aqui que vai de A até B de uma certa função f de x, e eu subdivido esse intervalo de integração em vários pedacinhos menores, de modo que eu vá distribuir esses vários pedacinhos aqui para calcular a área para processadores distintos. Aqui nós estamos chamando de thread. Thread simplesmente são linhas de execução, é como se fossem pedacinhos de programas que fazem a mesma coisa, só que de forma independente, né? Falando resumidamente assim. Então, eu vou ter aqui no meu exemplo a thread 0 calculando a área desses dois retângulos, desses dois trapézios, perdão, a thread 1 calculando a área desses dois e assim por diante. Quando terminar o trabalho, eu só preciso somar o que a thread 0 calculou com a thread 1, a thread 2, a thread 3, e eu vou ter aqui uma área aproximada, né, dessa figura aqui, o que vai me dar aproximadamente a integral de A até B dessa função aqui. E aí tem um exemplo interessantíssimo, que é o cálculo de π, que é a integral de 0 até 1 dessa função aqui. E aí eu trouxe aqui um programinha que faz esse cálculo para a gente, e eu quero rodar ele aqui com vocês, em tempo de apresentação aqui. Eu estou, nesse momento, conectado a um computador lá do LNCC. Vamos ver só se a conexão não caiu. Caiu porque eu fiquei um tempo aqui sem acessar, ele cai por medida de segurança, a gente conecta de novo. Faço uma pergunta aqui, Daniel, tá bem visível aqui o meu terminal? Tá tudo bem, tranquilo. Tá, ótimo. Eu já compilei o programa, eu vou calcular aqui agora com vocês o valor de π, sendo que o programa que está aqui, ele vai utilizar uma thread, depois duas, depois três, depois quatro, assim por diante, até 32, que é o limite dessa máquina, né? Só para ressaltar, essa máquina aqui que eu estou usando, ela não é o meu computador, eu estou conectado a um computador lá no LNCC, que é basicamente um super, quer dizer, chamar de supercomputador seria um pouco de exagero, ele tem 32 unidades de execução simultâneas, tá? Ele tem 32 núcleos, né? São 2 processadores com 16 núcleos cada, tudo isso numa mesma placa-mãe. É um computador que tem o tamanho de um pouquinho maior que um desktop que vocês têm em casa, porque ele é um pouquinho mais parrudo, então tem que dissipar calor melhor e tal, tem que ter uma fonte mais parruda, mas é basicamente um desktop lá dentro do CPD do LNCC. E eu vou aqui agora executar diretamente nele. Aliás, eu já estou nele aqui. Esse terminal aqui é o meu usuário F. Cabral dentro desse computador aqui. Vamos executar aqui o nosso cálculo de π. Aqui vai levar, sei lá, cerca de 1 minuto ou 2 no máximo, não é muita coisa. A menos que a lei de Murphy impere, porque eu já testei isso aqui umas 3, 4 vezes hoje e mais umas 2 ontem. E ele está começando a calcular. Com uma thread ele levou 13 segundos, e à medida que for aumentando o número de threads, a tendência é que fique mais rápido, né? Porque eu estou subdividindo cada vez mais o meu problema, né? Eu estou dando cada vez mais trabalho para unidades de execução distintas. E a gente está vendo aqui que o tempo realmente está diminuindo.
Só que o tempo não vai diminuir tanto quanto a gente gostaria, né? Por exemplo, com 32 threads simultâneas, infelizmente não vai ficar 32 vezes mais rápido, que seria o mundo ideal, mas não vai, por razões que eu vou comentar daqui a pouco. Mas, de qualquer forma, o ganho que a gente consegue é considerável, né? Reparem que eu pulei de quase 14 segundos para pouco mais de meio segundo, utilizando 32 threads simultâneas, né? Como eu já tinha feito essa coleta antes, eu coloquei aqui no próximo slide. Só quero dar uma explicadinha rápida aqui no que esse programa faz. Na verdade, esse programa não está usando o método dos trapézios, tá? Ele está utilizando aqui a regra dos retângulos, né? Da soma de rima, né? Na verdade. Porque é mais fácil de implementar, só por isso. O resultado fica menos preciso, mas como a gente só quer passar aqui a ideia de que o programa fica mais rápido, está tudo bem, né? Aqui eu tenho uma estrutura de repetição, né? Eu imagino que a maioria de vocês, imagino que a maioria de vocês esteja familiarizado com algum conceito de programação. Isso aqui nada mais é do que um laço, né? Que vai fazer aqui uma determinada quantidade de passos que está definido lá no programa como algo muito grande, né? Que é a largura, né? De cada, só voltar aqui, a quantidade de passos vai definir a largura desse retângulo aqui. Então, quanto maior for o número de passos, melhor fica o resultado. Opa, eu estou fazendo uma bobagem aqui, eu sempre me confundo com isso. Mas, enfim, quando eu escrevo pragma OMP parallel for, eu estou dizendo o seguinte: olha, computador, eu quero que você pegue as várias iterações desse laço e distribua entre as várias unidades de execução que estão disponíveis. Então, por exemplo, para a variável i valendo 0, vai ser executado por uma CPU, enquanto que para i valendo 1 vai ser executado por outra, para i valendo 2 vai ser executado por outra, e assim por diante, né? Ou, como eu só tenho no máximo 32, para i valendo de, sei lá, de 0 até 1000 vão ser calculados por uma CPU. Para i valendo de 1001 até 2000 vai ser calculado por uma outra, e assim por diante. Aqui eu tenho uma variável soma, que acumula, né, os resultados da soma de Riemann para cada pedacinho, e eu preciso somar tudo no final. Daí eu tenho aqui a instrução, a indicação de que eu quero fazer uma operação de redução na operação de adição na variável sum, que é essa variável aqui. Automaticamente, o sistema entende que tem que pegar a variável sum de cada um dos processadores e somá-las umas com as outras para poder ter o resultado final. Isso significa que no final eu posso dizer que o meu valor de π é o passo que foi definido vezes a variável sum, né? Que é isso que a gente viu, foi exatamente isso que a gente viu aqui no programa. Com uma pequena diferença, né? De que aqui eu vou abrir o programa para a gente poder ver. E, né, ali eu tenho, o que eu mostrei para vocês nos slides, seria só esse pedacinho aqui do programa, e ao redor dele eu tenho aqui uma estrutura de repetição só para poder fazer aquela brincadeira rodar de 1 até 32, né? Então eu tenho um laço aqui que simplesmente diz, olha, faz isso daqui para uma thread, depois faz para 2, faz para 3, faz para 4 até 32, que é para poder gerar aquele resultado que a gente viu, tá? Então, esse pedaço aqui, na verdade, ele está englobado por um outro que simplesmente manda ele repetir cada hora com um número diferente de threads. E como eu não sabia se eu ia conseguir executar com vocês aqui em tempo de apresentação ou não, eu já tinha coletado aqui e colocado no slide, né? Caso não conseguisse rodar aqui em tempo de apresentação. A gente tem os tempos, e isso aqui foi feito uma planilha do Excel, né? Onde eu calculo o meu ganho, dividindo o tempo serial pelos tempos paralelos. Então, eu tenho o ganho aqui crescente e tenho a medida da minha eficiência paralela aqui, em percentual, onde eu divido o ganho pelo número de threads que eu utilizei simultaneamente. A gente vê que o ganho aqui chega a 60%, não é um ganho ideal, mas não tem jeito, né? A computação paralela não é um mundo perfeito, onde a maioria das vezes se eu vou executar com 32 processadores, eu vou querer que fique 32 vezes mais rápido. Na verdade, é raro que isso aconteça. Quando acontece, a gente praticamente solta fogos para comemorar.
uma eficiência paralela de 100%. Então, eu tenho um gráfico de ganho aqui, né, que aqui a gente vê que é basicamente uma função do primeiro grau, né? Eu vou crescendo o meu ganho aqui como uma função do primeiro grau, o que é bom. O ideal é que fosse mais inclinado, né, que tivesse um coeficiente angular maior e chegasse aos 32, mas na prática, como eu disse antes, a gente não consegue. E aqui o gráfico da eficiência paralela, né, que vai se reduzindo à medida que aumenta o número de threads. Isso acontece porque tem partes do programa que não são paralelizáveis, né, e essas partes que não são paralelizáveis acabam tomando um tempo que não é contabilizado, né. Um exemplo que a gente sempre usa quando dá aula disso é imaginar programação paralela como atividade de pintar uma cerca muito grande. Eu tenho um trabalho inicial de misturar a tinta, tenho um trabalho intermediário, que esse sim é paralelizável, que é de pintar a cerca. Então, se eu aumento a quantidade de pessoas que estão pintando a cerca, eu tenho a tendência a ter metade do tempo, né? E depois eu tenho um trabalho extra de esperar a tinta secar. Essas duas primeiras etapas, que é misturar a tinta e esperar a tinta secar, não são paralelizáveis. A única etapa paralelizável é a etapa do meio, que é botar mais gente para pintar a minha cerca, né? Então, o tempo de misturar a tinta e o tempo de esperar a tinta secar, que não são paralelizáveis, é que contribuem para a gente não ter uma eficiência paralela de 100% o tempo todo, né? Eu ia botar uns slidezinhos sobre essa analogia que a gente faz, que eu acabei esquecendo. Bom, um outro exemplo aqui um pouquinho mais avançado, solução numérica de uma equação diferencial parcial. Nesse caso, a equação de convecção de fusão, aqui representada em cálculo vetorial, e ela aqui aberta em cálculo diferencial integral em duas dimensões. Tá? Não vou entrar em muitos detalhes aqui, até porque não é o objetivo, mas enfim, eu tenho uma condição inicial aqui que é um pulso gaussiano, tá? Centrado aqui no 0,5, 0,5, com amplitude aqui, vocês podem ver que é de 1, tá? Vocês podem ver aqui 0,8, 0,9, aqui ele não escreveu, mas é 1. Esse é um gráfico que eu tirei do Maple. E, passado um determinado tempo de simulação, não o tempo real de simulação, mas o tempo que seria o tempo para esse pulso sofrer tanto a advecção, que está modelada aqui no divergente, como a difusão, que está modelada aqui no laplaciano de U. A gente repara que esse pulso ele se deslocou, porque a velocidade que eu utilizei aqui, o Vx e o Vy, foram 0,5, 0,5. Então, ele se deslocou nas direções positivas, tanto do eixo x como do eixo y. Tá? Ele está centrado aqui agora num ângulo de 45 graus de onde ele estava centrado antes. E reparem que a altura dele aqui agora máxima diminuiu, apesar da figura não mostrar isso claramente. O valor, né, olhando aqui, os dois têm o mesmo tamanho na tela, mas o tamanho máximo aqui é 0,5. E ele está um pouquinho mais gordinho do que ele estava aqui, né, indicando que houve uma dispersão, uma difusão, que é consequência do laplaciano. E a advecção, consequência do operador divergente que está aqui. Isso daqui, essa equação diferencial parcial também pode ser, a solução dela via métodos numéricos, também pode ser paralelizada. Como é que a gente paraleliza isso? Dividindo esse domínio da equação diferencial, que aqui é o quadrado unitário, né, 0, 1, 0, 1, nas direções x e y, e eu subdivido esse domínio em subdomínios e jogo cada subdomínio para uma CPU diferente. Tá? E, no final, eu reúno o resultado para poder ver o que aconteceu. Aqui eu tenho dados de um artigo que eu publiquei em 2014, e eu utilizei um dos clusters do LNCC chamado TICXE, que nesse momento, infelizmente, ele está desativado, porque, bom, primeiro que ele já é um cluster mais antigo, mas ele ainda assim tem, apesar dele ser mais antigo, ele ainda faz coisas interessantes, mas ele está desativado para economizar luz, né, da nossa realidade aí, a gente precisa economizar. Então, alguns clusters mais antigos do LNCC estão desativados nesse momento para economizar energia elétrica. E aqui eu tenho os speedups obtidos, os ganhos obtidos. Né? Aí vocês vão falar assim, poxa, você não falou que era difícil conseguir um speedup parecido com o número total de threads? Né? Aqui eu tenho uma eficiência paralela de quase 100%.
Sim, verdade, eu disse. Só que aqui essa máquina ela é tão antiga, essa máquina já deve ter uns 10 anos que está lá no LNCC, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não lembro agora, que a primeira execução é tão lenta que faz com que a gente tenha a impressão de que a gente está ganhando muito quando paraleliza. Quer dizer, na verdade, a gente está em relação à execução serial, né? Mais de 10 mil segundos a execução serial. Mas aí não é porque as execuções paralelas é que ganharam tanto, ficaram tão rápidas. É que a execução serial é que é mais lenta do que deveria, na verdade. Né? Aí tem uns conceitos que eu não vou entrar em detalhes aqui de HPC, mas que envolvem memória cache, etc. Né? Então, quando eu paralelizo, eu acabo conseguindo aproveitar um pouco melhor a cache de maneira que eu não consigo quando eu executo com uma única thread. Então, essa execução aqui é que é falsamente mais lenta e não essas aqui tão rápidas. Não sei se isso ficou tão claro, eu posso depois, no final, responder alguma pergunta nesse sentido. Né? Mas, enfim, a gente tem aqui uma eficiência paralela de quase 100%, mas por uma deficiência desta execução aqui, e não necessariamente por méritos do paralelismo. Aí aqui vem um problema, né? O professor Felipe Mondaini deve estar assistindo aí, que essas figuras lhe são bastante familiares. O problema que eu chamei aqui do capacitor de placas esféricas, e que lá no primeiro slide eu chamei de problema de N-corpus, porque são problemas correlatos e daqui a pouco eu vou fazer um link de um para o outro. E isso daqui são figuras tiradas do artigo da professora Gabriela e também que eu reproduzi no meu TCC. Tá? Quem já teve acesso ao meu TCC também já viu essas figuras. Esse problema aqui é o seguinte, eu tenho um capacitor, como o próprio nome está dizendo, de placas esféricas, né, aqui visto de cima. Então, eu tenho uma placa aqui e uma placa aqui. A condição inicial, eu tenho uma distribuição de partículas ao redor dessa placa mais interna. Tá? E ao longo do tempo de simulação, essas partículas vão se afastando porque elas se repelem. Né? Aqui todas essas partículas são iguais, então elas tendem a se repelir ao mesmo tempo que elas são atraídas pela placa mais interna. Então, ao longo do tempo, a gente chega numa configuração de equilíbrio, né? Onde a repulsão entre as partículas se equilibra com a atração para essa placa mais interna. E essa configuração de equilíbrio, ela é onde a gente deseja chegar para fazer análises importantes lá da mecânica estatística, que foi o tema do meu TCC, orientado pelo professor Felipe e pela professora Gabriela. Aqui eu tenho aqui algumas figuras que eu fiz que dão uma ideia um pouquinho melhor do que essa, que está assim, uma visão de cima, né? Ou melhor, um corte. Isso aqui é um corte do que está acontecendo aqui exatamente no meio, né? No maior raio possível. Isso aqui é uma configuração esférica. Repara, de novo, as figuras têm o mesmo tamanho na tela, mas aqui eu tenho um raio máximo de 4 centímetros, né? Que de 0 a 4, de 0 a menos 4, 0 a 4, 0 a menos 4. Aqui eu já tenho de 0 até perto de 1000, menos 1000, e aqui é a mesma coisa. Então, se eu imaginar essa figura aqui, ela está muito pequenininha aqui dentro, né? Isso aqui é a condição inicial, e essas partículas elas vão começando a se espalhar até atingir a configuração de equilíbrio. Tá? Isso daqui é uma visão 3D do que está aqui. Tá? Isso aqui é um corte axial, e aqui a visão em 3D. E o que está por trás do que acontece aqui é força de Coulomb, nada mais do que isso. Né? Tem aqui a força de Coulomb devido à placa mais interna do capacitor, né, que atrai essas partículas. Então, eu tenho aqui menos Q0, que é a carga da partícula, que a carga do capacitor, dividido sobre R2. E aqui eu tenho a interação partícula-partícula. Então, eu tenho aqui um Q0 ao quadrado, que é Q0 vezes Q0, dividido pelo quadrado da distância entre elas. Como é que isso daqui é feito, né? E por que isso precisa de HPC, né? Porque parece que eu mudei de assunto, né? Parece que eu estou falando só agora de um problema lá da mecânica estatística. Acontece que isso daqui é muito custoso computacionalmente. Por quê? Porque para cada uma dessas partículas, eu preciso calcular a força de Coulomb dela para todas as outras, para saber qual o próximo movimento que ela vai fazer. Isso para cada uma delas.
E eu tenho aqui simulações com 4.000 partículas, com 8.000 partículas. Isso é computacionalmente muito caro para poder calcular a força resultante em cima de uma partícula para saber qual o próximo movimento que ela vai fazer, né? Isso é computacionalmente muito caro. Então, uma das coisas que está no meu TCC foi ter paralelizado este problema aqui para ele ficar mais rápido. E aqui a configuração de equilíbrio, né, só para dar um gostinho aqui sobre a mecânica estatística, né, a generalização do conceito de entropia proposto por Constantino de Sales, que eu devia ter escrito aqui e não escrevi, ele propôs em 1988 uma generalização que entra, inclusive, nas funções exponencial e logarítmica, né? Eu tenho aqui um potencial de Yukawa, que é generalizado para um potencial de Q Yukawa, porque eu tenho aqui uma função Q exponencial, que é uma generalização da função exponencial proposta pelo Constantino de Sales, onde essa expressão aqui ganha este formato aqui, que é bastante estranho para a maioria, né, porque vem lá dos trabalhos do de Sales. E o legal aqui que a gente compara é que a curva em vermelho é uma previsão teórica utilizando a generalização do de Sales para o potencial de Q e o Yukawa, onde a gente descobre que nesse caso Q, que melhor se ajusta, é 1,35, e essa linha azul seria o potencial de Yukawa, que todo mundo conhece lá do eletromagnetismo. Ele não se ajusta aos dados reais da simulação, que são esses pontos pretos. Então, o que melhor se ajusta aos pontos da simulação é o traçado em vermelho, que corresponde à generalização do Constantino de Sales aqui, com esse parâmetro Q, que é 1,35. No caso do potencial de Yukawa, esse Q seria automaticamente igual a 1, porque ele não existiria aqui. Seria simplesmente uma função exponencial, né? Então, esses aqui são os dados do artigo da professora Gabriela e que eu reproduzi no meu TCC para poder confirmar, né? E esses dados são obtidos da seguinte maneira, e é onde entra HPC. A gente tem 100 amostras geradas aleatoriamente, sem condições iniciais, e elas vão rodar independentemente umas das outras, e depois tirar uma média para poder produzir esse gráfico aqui. Isso aqui é resultado de uma média de 100 amostras que rodam independente, tá? Tem duas formas, basicamente, de paralelizar isso daqui. Uma delas é pegar cada amostra, submeter a um computador, ou um supercomputador, ou um computador paralelo, e paralelizar esse cálculo aqui, como eu disse, né? Enquanto eu estou calculando a força resultante para essa partícula num processador, eu posso estar calculando a força resultante para essa outra partícula aqui no outro processador, e para essa daqui no outro, e assim por diante, né? É o que está expresso aqui. Eu pego as amostras uma por uma, submeto a um ambiente de supercomputador e obtenho aqui no final os vários resultados e depois tiro a média. Essa abordagem fez com que o resultado ficasse 15 vezes mais rápido que o caso serial, ou seja, o caso onde eu não tenho supercomputação, eu tenho um único computador aqui processando as 100 amostras, pegando os 100 resultados e tirando a média. Uma outra abordagem é jogar cada amostra para rodar num processador. Aqui, ao invés de representar o processador, eu representei uma unidade lógico-aritmética, que é o componente interno do processador que realiza cálculos matemáticos, tá? Então, eu fiz esse teste também para comparar, eu precisava saber qual abordagem ia ser mais rápida, jogando cada uma das 100 amostras num processador separado. Eu utilizei uma máquina que tinha 100 processadores para desenvolver meu TCC, e pego no final cada uma dessas, tiro uma média para poder gerar aquele gráfico que foi mostrado aqui antes, tá? E essa abordagem ficou 45 vezes mais rápida que o caso serial. Ou seja, ficou 3 vezes mais rápido que essa abordagem aqui, e esse é um dos resultados que eu mostro no meu TCC, né? Agora, vocês imaginem, né? 45 vezes mais rápido do que do que não utilizar supercomputação ou computação paralela, né? Isso mostra a importância de se utilizar HPC, né? De utilizar computação de alto desempenho para problemas nesse caso aqui, um problema de mecânica estatística. Qual
analogia disso com o N-body problem. O problema de N-corpos aparece muito em astronomia, astrofísica, cosmologia, etc., onde a condição inicial é que seria um conjunto de partículas, sei lá, ou pedaços de asteroides, ou planetas, enfim, poeira estelar, qualquer coisa, que vão sofrer ação gravitacional e depois de um tempo elas vão estar concentradas aqui numa determinada região, e isso aqui essas simulações podem ser usadas para simular origem de planetas, origem de galáxias, origem de sistemas solares, enfim. Né? A gente sabe que na formação do universo a gravidade é quem impera, né? E a grande similaridade disso com o que eu mostrei antes é que a gente troca simplesmente a força de Coulomb pela lei de Newton da gravitação, né? Se você quiser refinar mais os cálculos, você pode colocar efeito gravitacional, não, perdão. Você pode colocar o efeito da relatividade geral aqui, deixa o problema mais sofisticado, mais realista e, obviamente, mais difícil de ser feito, e aí aumenta a necessidade de computação de alto desempenho. Esses resultados aqui eu tirei de um artigo cujo endereço está aqui, feito pela NVIDIA, onde ela apresenta, né, faz aqui um merchandising de um dos produtos dela, que é uma placa GeForce 8800 GTX, né, uma GPU, que é essa placa aqui. Quem gosta de jogo de computador sabe bem, né, do que eu estou falando, de placas aceleradoras. Né, essa placa aqui especialmente parece que foi projetada para jogos, mas o que aconteceu é que alguns anos atrás pessoas perceberam que poderiam utilizar o poder matemático computacional de placas aceleradoras de vídeo para realizar cálculos matemáticos que não tinham absolutamente nada a ver com vídeo. E isso deu origem a um ramo da computação de alto desempenho bastante interessante, que é o ramo dos aceleradores, né, das GPUs, né? GPU de Graphics Processing Unit. E aqui, basicamente, o que a NVIDIA está dizendo é, olha, com 16.384 corpos, que é o caso dessa figura aqui, exatamente com esse número de corpos, a gente consegue 204 gigaflops, né? Giga Floating Point Operations por segundo, que é um resultado bastante impressionante. Tá? Não vou entrar em muitos detalhes aqui desse gráfico, até por conta do tempo, que eu já devo ter passado um cadinho. Quem me conhece sabe que eu sempre passo do tempo. Daniel, se precisar me interromper aí, você fala, tá? A qualquer momento. Se precisar me mandar acelerar, é só falar, que eu sei que eu sempre abuso um pouquinho do tempo. E aqui a gente já está terminando. Eu prometi falar um pouquinho de computação quântica, que é a minha área, a área na qual eu estou entrando agora no doutorado. Então é uma área que eu só posso falar realmente uma pitadinha, porque eu estou conhecendo os detalhes agora. E eu vou apresentar um algoritmo bastante famoso, bastante importante, que resolve o seguinte problema. Imagina que você tem uma função aqui, descrita dessa forma, e essa função, ela não é, o conteúdo interno dela não é acessível para a gente, né? Eu só tenho acesso a essa função como se fosse uma caixa preta, tá? Onde eu só posso passar um valor de x e ver que valor ela retorna. Essa função, ela codifica uma palavra secreta. Se a gente falar em linguagem binária, essa palavra secreta está aqui em S0, S1 até Sn-1, né? Esses valores de S são bits. E eu preciso saber quem são, eu quero saber quem são esses bits. Se eu quiser saber, utilizando computação clássica, eu preciso calcular f de 1, 0, 0 até 0, e aí ele vai me retornar S0. Aí eu já sei quem é o primeiro bit da palavra secreta. Calculo f de 0, 1, 0, até 0, e ele vai me dar o S1. E assim por diante, até o último valor, que é f de 0001, e ele vai me dar o S-1. E aí eu descobri quem é a palavra secreta. Eu precisei chamar a função N vezes para poder saber quem é a palavra secreta escondida pela função. Tá? O problema que foi resolvido, esse problema foi resolvido em 1992, proposto por dois pesquisadores, Bernstein e Vazirani, onde eles propuseram um algoritmo onde, com uma única função, uma única consulta à função f de x, eu consigo saber quem é a palavra secreta, ao invés das n consultas que eu preciso fazer aqui, onde cada consulta me diz um bit, né? Eu precisaria fazer n consultas, então se eu tenho uma palavra muito grande, com 1000 bits, eu preciso fazer 1000 consultas à função, no caso clássico. No caso quântico,
eles propuseram um algoritmo que com um único acesso à função f de x eu consigo saber quem é a palavra secreta. Esse algoritmo está descrito aqui em forma de circuito quântico, onde aqui eu tenho chamados qubits, né, os bits quânticos, que tem uma superposição entre zeros e um, né, lá da mecânica quântica, né, a gente sabe que existe o colapso da função de onda, né, quando você mede um estado quântico é que ele decide se ele vai ter a característica A ou a característica B. Por exemplo, o spin de um elétron, né, só quando eu vou lá e meço é que ele decide se é spin para cima ou spin para baixo. Né? Então, eu tenho chamados qubits. Aqui eu entro com todos os qubits iguais a 1, iguais a 0, propositalmente. Esses quadrados aqui, na verdade, são matrizes, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco quem são, com o objetivo de gerar superposição. Quem já estudou mecânica quântica ou quem está estudando sabe o que é a superposição quântica, né? Os estados superpostos. Aqui eu tenho a função escondida, tá? Quer dizer, aqui eu tenho a função, aqui a gente está vendo quem é a função, mas ela, na verdade, ela é escondida. Alguém poderia chegar aqui, tirar essa função aqui, colocar outra, e com uma única consulta a essa função eu consigo saber qual é a palavra secreta, né? Nesse caso aqui para 3 bits. Aqui, de novo, eu aplico a matriz H, que faz a superposição. A matriz X é equivalente à porta NOT lá da computação clássica. Daqui a pouco eu vou mostrar quem são essas matrizes. E esse símbolo aqui é o símbolo da medição. Tá? Aqui eu estou medindo e aí o estado quântico vira um estado clássico que é retornado para essa linha aqui de baixo. Tá? Isso daqui é só um exemplo de um circuito quântico, onde essas matrizes são H, é essa matriz aqui, o X é essa matriz aqui, esse componente aqui é chamado de C0, que quando o bit aqui é 1, ele inverte o bit de entrada. Se aqui for 0, ele não inverte o bit de entrada. Ele é representado por essa matriz aqui, tá? Aqui a gente tem a notação de Dirac, a gente usa muito a notação, a gente só usa a notação de Dirac em computação quântica, onde o ket 0 o bit 0, né, o ket 0 é um vetor coluna 1, 0, o bit 1, ou ket 1 é o vetor coluna 0, 1, tá? E, como eu disse antes, o operador H ele faz a superposição quântica. Então, se eu aplico o H ao ket 0, o resultado dele, né, isso aqui é uma multiplicação de uma matriz por um vetor coluna. Vai ser 1 sobre raiz de 2, 1, 1, onde eu posso separar em 1, 0 mais 0, 1, que me dá exatamente 1 sobre raiz de 2, 0, mais 1 sobre raiz de 2, 1. O que significa que eu tenho um estado superposto entre o bit 0 e o bit 1. Né? De modo que, quando eu fizer a medida, a função de onda vai colapsar, né, um termo lá da mecânica quântica, ou no estado 0 ou no estado 1, com 50% de probabilidade para cada um deles. Né? Aqui a função está normalizada, o que significa que isso daqui ao quadrado mais isso daqui ao quadrado tem que dar 1. Né? Isso daqui ao quadrado dá meio, isso daqui ao quadrado dá meio, se eu somar os dois dá 1. Né? A soma de todas as probabilidades tem que ser 100%. Então, se eu aplico o bit 0 a uma porta H, que tem um nome que se chama de porta Hadamard, e depois eu faço a medida, 0 com probabilidade de 50% ou 1 com probabilidade de 50%. Só que nem tudo são flores. Nos computadores quânticos de verdade, isso daqui é uma rodada no computador quântico de verdade, que fica na Espanha, eu fiz aqui para poder apresentar no slide. Quando eu executo aquele mesmo algoritmo, a palavra secreta é 101. Beleza, ela é a mais provável aqui. Mas por conta das dificuldades na construção dos computadores quânticos, é um desafio para o futuro, aparecem alguns resultados aqui de ruído, né? Alguns resultados que não são a palavra secreta. Né? Então, a gente tem um problema a resolver, né? Porque o algoritmo, por si só, ele teria que dar 100% de probabilidade de encontrar 101, que é a palavra secreta que eu codifiquei ali, né, na minha função f de x. Mas os resultados reais são esses daqui. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa simplificar circuitos quânticos. E é onde a gente vai utilizar HPC, né, onde a computação de alto desempenho vai ser importante. Aqui eu tenho a generalização da porta C0, né, que é a porta que inverte o bit de entrada, caso aqui seja 1, para 2 entradas, né, para 2 controles. Né? Essa porta se chama porta Toffoli. E a gente precisa fazer um negócio chamado redução às portas universais. Eu posso desenhar no algoritmo essa porta aqui, mas na verdade ela vai se transformar em algo desse tipo aqui,
que são portas de apenas 1 qubit, que são matrizes. Essas matrizes que estão aqui são as matrizes universais. Tá? E sim, fazer essa simplificação aqui não é trivial. Né? Tentar descobrir qual o menor circuito possível que dá o resultado que a gente quer não é trivial. Tá? Para essa porta, esse é o menor resultado possível já comprovado cientificamente. Mas se eu acrescentar aqui um terceiro controle, um quarto controle, um quinto controle, a gente não sabe qual é o menor circuito possível que corresponde àquilo que a gente quer. Então, isso é um tema de pesquisa, é um tema em aberto, e é nesse tema que eu vou trabalhar utilizando a HPC. Por quê? A gente precisa obter, no final das contas, essa matriz aqui, né, para o caso de 2 entradas, e eu preciso saber qual é a sequência de multiplicações de matrizes e produtos tensoriais que vai me dar essa matriz aqui. Ou seja, qual é a combinação das multiplicações dessas várias matrizes aqui que vai me dar essa matriz aqui no final. E o crescimento disso é exponencial. Para o caso de uma matriz X, onde eu não tenho controle, é uma matriz 2x2, é um 0, 0, 1. Quando eu tenho um controle, eu tenho uma matriz 4x4. Quando eu tenho 2 controles, eu tenho uma matriz 8x8. Se eu adicionar um terceiro controle, vira 16x16. E assim por diante. O problema cresce exponencialmente. E aí, uma das formas de tentar se encontrar o menor circuito possível é utilizando computação de alto desempenho para poder fazer vários testes e ver qual que gerou um número menor de matrizes, né? Qual que gerou um circuito menor. Né? Esse é o nosso desafio. Porque quanto maior o circuito, maior o ruído que aparece aqui. Quanto menor o circuito, melhor é esse resultado aqui. Porque, olha só, ironicamente, para poder ter esse resultado aqui, eu fiz 1024 rodadas para poder saber as probabilidades aqui. Mas, poxa, o objetivo do algoritmo não era com uma única consulta à função f de x saber a palavra secreta? Então parece um contrassenso, né? Eu precisei rodar mais de 1000 vezes para descobrir que a palavra secreta mais provável é essa. Isso é uma deficiência da construção prática dos computadores quânticos. E enquanto essa dificuldade não é superada, a gente precisa tentar reduzir os circuitos o máximo possível, né? E esse basicamente vai ser o meu trabalho. Está sendo o meu trabalho no doutorado. Aqui eu tenho o computador quântico da IBM, uma foto, basicamente só para a gente terminar, né? Um bicho meio estranho, né? Esse aqui é o computador quântico, e por trás aqui toda uma computação clássica. É importante dizer que a computação quântica não substitui a computação clássica, elas vão se complementar. Para uma classe de algoritmos, os computadores clássicos vão continuar sendo os melhores, e para uma outra quantidade de algoritmos a gente vai ter os computadores quânticos, né? Espera-se que a gente vai ter os computadores quânticos como melhor solução. Enfim, eu acho que eu falei tempo demais e eu fico aqui agora para as perguntas, onde eu sou esse bonequinho aqui com as mãos aqui na cabeça. Ai, meu Deus, que perguntas será que vão vir? Né? Mas, brincadeiras à parte, eu estou aí à disposição de todo mundo. Muito bem, Fred. Muito obrigado pela palestra, foi muito bom. Parabéns aí pelo conteúdo, foi bem interessante, assim, pelo menos eu gostei bastante, espero que o pessoal também. Alguém mediu quanto tempo eu falei? Não? Olha, eu acredito que a gente começou por volta de 7h10 com você, né? Deve ter sido em torno de 50 minutos, 45 a 50 minutos. Meu Deus, eu não consigo ser sucinto, não adianta. Quem me conhece sabe disso. A Beth, eu não sei se a Beth está aqui, teve um seminário da Beth sobre Freud, que eu levei uns 3 tempos de aula para apresentar o seminário. Mas quando o conteúdo é rico, eu acho que vale a pena a gente, né, seguir adiante. Não é uma avaliação, né? Quando você está fazendo uma defesa, você está sendo avaliado também em relação ao tempo, a sua habilidade de fazer as coisas em tempo estipulado. O meu TCC eu apresentei com cronômetro no quadro lá, com medo de passar do tempo. O Felipe deve lembrar disso. Muito bem, eu vou deixar em aberto aí, o pessoal ainda não escreveu, se não me engano, nenhuma pergunta ainda, eu tenho algumas, mas vou deixar primeiro a plateia elaborar algumas perguntas, e aí depois eu entro com algumas perguntas aí para você. Então, por enquanto aqui no bate-papo a gente só tem os e-mails do pessoal que
que vai tentar depois pegar um certificado. Uhum. O Lucas... Peguem leve nas perguntas, por favor, tá? Computação quântica é um tema que eu estou aprendendo agora. Eu tenho uma pergunta de circuito quântico, eu queria... Cara, provavelmente eu não vou saber responder. É uma coisa que eu não falei, computação quântica hoje basicamente se divide em duas áreas. Uma área é física/engenharia, que é a construção dos computadores. A outra área é computação/matemática, que é onde eu estou, que é a construção dos algoritmos. Então, a parte de construção da construção de computadores quânticos, eu não sei, por enquanto, absolutamente nada, tá? Sim, e os circuitos quânticos eu posso tentar responder na área da programação, da matemática. Já respondeu minha pergunta, então. Mas sem problemas. A gente tenta conversar pelo menos um pouquinho. O Mondaini, o Wagner parabeniza, o Lucas também. O Mondaini faz uma pergunta aqui. Eu esqueci no começo da apresentação de agradecer o Mondaini, você até fez isso por mim, agradeço. Agradecer o Felipe aí por ter mediado nossa conversa inicial. O Felipe também faz parte da comissão que organiza esse seminário. Sim, aliás, eu agradeci aos professores e esqueci de agradecer também aos alunos que fazem parte da organização de seminários, a Esther, se não me engano, né? Então, Esther, muito obrigado também por fazer parte da iniciativa, que eu achei super bacana, e pelo convite. Legal. Bom, então o Felipe faz a seguinte pergunta. Fred, o pessoal que possui Bitcoin está com medo da criptografia ser quebrada por um computador quântico. O que você acha? Olha, Felipe, eu vou dar um chute, muito chute mesmo, porque na área de computação quântica as coisas ainda são muito incertas, porque depende do avanço da tecnologia, né, da construção dos computadores quânticos. Algoritmo para quebrar a criptografia já existe, algoritmo, né? Tem lá o algoritmo de Shor, que basicamente se predispõe a quebrar, vamos dizer, em última instância, quebrar a criptografia. O problema é que hoje a gente não tem nenhum computador que tenha a potência necessária para executar esses algoritmos de forma útil, né? A Google alega ter atingido a tal supremacia quântica, né? Acho que no final do ano passado, se não me engano, e ainda tem controvérsia sobre isso, mas mesmo que eles tenham atingido a tal supremacia quântica, foi para um problema que não tem a mínima utilidade prática, que é só gerar número aleatório. Então, ninguém conseguiu utilizar computador quântico ainda para algo que seja realmente útil, né? Eu não sei sobre o futuro, porque depende muito do avanço da tecnologia para poder construir computadores quânticos realmente potentes, né? Assim, com um número grande de qubits. Esse que eu rodei, que eu apresentei ali os resultados, ele só tem 5 qubits. Né? 5 qubits. E mesmo assim ele gera uma quantidade de ruído que vocês viram ali, né? Já a palavra secreta mais provável aparece lá como mais provável, mas aparecem outras lá que com uma probabilidade pequena que não tem absolutamente nada a ver. Isso com 5 qubits. Né? Eu tentei rodar aquele mesmo algoritmo no computador de 15 qubits e o resultado fica pior ainda. Não dá para distinguir a palavra secreta das outras. Né? Então, existe uma dificuldade tão grande de se construir um computador quântico real que eu, sinceramente, não sei quando que a gente vai chegar ao ponto de poder quebrar a criptografia. E aí eu posso complementar a tua pergunta dizendo que já existe estudo sobre a criptografia pós-quântica, né, que é o desenvolvimento de técnicas de criptografia que não sejam quebradas pelos computadores quânticos. Acho que existe uma disputa entre as duas áreas, né? Uma tentando quebrar e a outra tentando desenvolver algoritmos que não sejam quebrados pelos computadores quânticos. Tem um pessoal na LNCC que trabalha, inclusive, com criptografia pós-quântica. Bom, interessante. Nesse sentido, a gente tem um colega, um grande amigo nosso, que estudou junto com a gente. Eu estudei na época de graduação e pós-graduação com o Felipe, e a gente tem um grande amigo, o André Saraiva, que está lá na Universidade de North South Wales, se não me engano é o nome, lá na Austrália, trabalhando com computação quântica, assim, na parte mais física, bem avançado, né? Está publicando Nature atrás de Nature, com resultados muito interessantes.
aumentando, por exemplo, a temperatura de operação do computador Uhum. quântico deles lá e por aí vai. Assim, bem legal. Aconselho até o pessoal que tem interesse em saber um pouco mais da física desse processo aí de computação quântica a ler o artigo desse grupo lá do André Saraiva. André Legal. Luiz Se, Saraiva. se divulgar, depois manda para mim também, por favor. Sim, sim. Bem, aqui, então o Lucas fez uma pergunta aqui, Lucas Escamilha, um aluno lá do Cefet Nova Friburgo. Bem legal que a gente está tendo essa interação com outros campos Ótimo. do Cefet também. Inclusive o Lucas vai apresentar para a gente aqui daqui a algumas semanas o trabalho dele em ensino de astronomia, divulgação de astronomia. Legal. Bom, então o Lucas faz a seguinte pergunta. Durante a pesquisa para o TCC e para atual, para o doutorado, qual tem sido sua maior dificuldade nesse campo? Literatura, resultados? Olha, para o TCC, né, vamos falar de duas situações distintas, né? Para o TCC, eu não tive problema de, de literatura, porque, bom, eu fui orientado exatamente pelas pessoas que desenvolveram ali o, o próprio trabalho, né? Quase que diretamente estudando com pessoas especialistas na área de mecânica e estatística não extensiva, né? Como o professor Felipe e a professora Gabriela. Então, o TCC, eu acho que como a maioria dos alunos tanto de graduação como de pós, a minha maior dificuldade era ter tempo para estudar. Né? No TCC eu não tive muitos problemas. Agora, no doutorado, o que eu posso colocar como dificuldade é o próprio tema em si, que é bastante árido e que é novo para mim, né? Então eu estou tendo que aprender muita coisa nova e isso, não sei se eu posso dizer que é uma dificuldade, mas é o maior desafio, talvez, nesse momento, é aprender a quantidade de coisas novas que eu não conhecia, porque eu não me interessava por computação quântica até, sei lá, um ano atrás, né? Então, eu estou estudando uma área que é totalmente nova para mim. E aí eu deixo um recado para os alunos aí da graduação, né, para quem está estudando física no Cefet, se vocês têm interesse em mestrado, doutorado, área acadêmica, estudem matemática o máximo que vocês puderem. Eu não sei se ficou claro durante a apresentação, talvez não, porque eu tive que passar muito rápido por algumas coisas, mas álgebra linear é essencial. Ali é o tempo todo matriz, multiplicação de matrizes, cálculo de autovalores, autovetores, tudo se resume à álgebra linear. Mais até do que o conhecimento de física quântica propriamente dita, né? Eu estou tendo que estudar e me aprofundar mais em álgebra linear do que em física quântica, por incrível que pareça. Né? Porque os princípios de física quântica que são necessários são os básicos. Colapso de função de onda, emaranhamento quântico, superposição, etc. Assim, são esses conhecimentos básicos. Agora, álgebra linear é pesada. Tá? Então, eu deixo essa dica aí. Estudem muita matemática, porque ela não é necessária só para a gente passar e se formar, não. Ela é necessária para a gente fazer pesquisa e a gente trabalhar. A gente tem Não que sei, ver. Lucas, que eu respondi sua pergunta, tá? Tá, depois qualquer coisa, se ficou alguma dúvida. Perfeito, obrigado, Fred. Tá ótimo. A gente tem que entender que tudo que está ali na graduação, às vezes a gente não entende onde vai ser útil, né? E, enfim, em algum momento vai ser útil. Então, e também é importante dizer, assim, como um conselho, você até falou um conselho, aproveitar a época de graduação para ter todas as experiências possíveis, né? Exatamente. Tanto em termos de iniciação científica, procurar diversas áreas, vários professores, e, enfim, assim como a gente tem lá no curso de licenciatura também, a oportunidade de ter outras áreas de atuação, como o PIBID também, então, PIBIC, PIBID, estágio, monitoria, tudo que puder fazer. Aproveitar tudo que der, né? Aproveitar tudo. Escola de verão, vai para a USP, vai para o Nordeste também, várias escolas de verão gratuitas, às vezes até bancadas, né? O pessoal de lá tem até bolsas para o pessoal poder ir para lá. Então, porque assim, depois que termina,
a gente começa a trabalhar, é complicado, né? É bem complicado de arrumar tempo Exatamente. para capacitação e formação continuada. Então, a época da graduação é aquela época que é para aproveitar de tudo. Bom, o Daniel Silva, grande abraço para o Daniel aí, grande amigo Ah, nosso, né, Fred? é o pequeno gafanhoto. Ele agradeceu aí, parabenizou. Eu que agradeço a tua presença, Daniel. Eu mandei uma mensagem para ele mais cedo, falei, Daniel, pô, aparece lá, cara, dá uma moral. Legal. Além de colega de turma, virou meu grande amigo até hoje, amigo inclusive da minha família e tudo. É um cara que eu Daniel gosto bastante. é gente finíssima. Bom, a Laís Paulo Lima fez uma pergunta aqui. Fred, dentro da sua pesquisa, já estudou alguma aplicação da computação na astronomia? Não exatamente, Laís. O mais perto que eu cheguei a ver de coisas na astronomia, aliás, que eu nem sei dizer se é astronomia, astrofísica, eu confundo esses termos todos ainda. Astronomia, astrofísica, cosmologia, enfim. Mas o mais perto que eu cheguei foi ver um código muito parecido com os conceitos muito parecidos que esse que eu apresentei do N-body problem, que era paralelizar um código que aplicava a lei da gravitação universal de Newton para um conjunto grande de partículas e fazer uma simulação. Mas era algo assim bem no nível inicial, tá? Não era nada profissional não. Então eu não vi nada dentro da área de astronomia. Eu particularmente não vi. Eu sei que existe muita gente que trabalha com análise de imagens, né? Pega imagens de observações astronômicas e aí subdivide aquela imagem em subimagens e manda essas subimagens para vários computadores distintos, na tentativa de localizar lentes gravitacionais, exoplanetas e assim por diante. Mas assim, são aplicações que eu sei que existem, mas eu mesmo nunca trabalhei, tá? Eu mesmo nunca vi nem de perto os códigos que fazem isso, tá ok? Não sei se eu respondi sua pergunta, Laís, se puder, dê um feedback. A Valéria fala, parabeniza, né, e pergunta que tal marcarmos uma aula no bar. A Valéria tem um bar onde no primeiro período nós nos reunimos para estudar para uma das provas lá e foi um dia bem legal do qual eu me recordo com bastante carinho. Valéria, saudade do seu bar. Quando acabar a pandemia a gente aparece lá para beber uma cerveja e comer mais um cachorro quente. Legal. Samuel também, um aluno querido, fez uma pergunta. Fred, já ouviu falar sobre topologia algébrica sendo utilizada em criptografia? Se sim, pode falar um pouco sobre? Abraço e parabéns. Bom, Sam, primeiro, obrigado pelos parabéns e por você ter vindo prestigiar. Eu não sou da área de criptografia, então eu não estudei, tá? Eu sei que existe, eu tenho um amigo que faz doutorado comigo na LNCC exatamente na área de criptografia, e eu sei que ele já utilizou sim, ele já comentou comigo sobre topologia algébrica, sobre criptografia, porque são aqueles momentos assim que a gente está conversando, caramba, eu estou aqui enrolado estudando tal coisa, e o outro diz, pô, eu estou aqui enrolado estudando não sei o quê, e eu já ouvi ele falar de topologia algébrica para criptografia, mas eu mesmo nunca estudei criptografia, então eu não saberia não saberia falar sobre, tá? Infelizmente, desculpa te desapontar, Sam, mas é uma área que eu nunca estudei, então eu não saberia dizer, tá? Mas se você tiver interesse, me manda um e-mail, uma mensagem pelo WhatsApp que eu repasso para pessoas da área e aí a resposta deles eu passo para você, sem problema nenhum. Legal. A Valéria lembrou que foi muito bacana. E aí o Sérgio Pereira Larosa faz a pergunta. Fred, excelente apresentação. Você citou o supercomputador Santos Dumont, certo? Você já utilizou em suas pesquisas? Sim, obrigado, Sérgio, pelo elogio e pelo prestígio, né, por ter prestigiado, por estar aqui. Sim, já utilizei sim, já rodei várias coisas no Santos Dumont e tenho colegas que estão aqui, eu estou vendo que meus colegas de LNCC estão aqui, Tiago Teixeira e o Stil estão aqui, eles usam o Santos Dumont até mais do que eu, mas eu já utilizei sim, tá? É fantástico você usar a sensação, né, de estar usando o maior supercomputador da América Latina e que está entre os maiores do mundo, né? Isso
é bem gratificante, né? E já utilizei sim. Legal. Apesar de não ter mostrado aqui nenhum resultado que eu obtive nele, mas já utilizei sim. Vou lembrar que o microfone, na verdade, está aberto, até se seus colegas quiserem falar e algum aluno quiser contribuir por voz, podem ficar à vontade aí, professor, podem ficar bem à vontade. Só peço que escreva ali no chat, pedindo a palavra, que a gente autoriza, fica tranquilo para todo mundo poder participar por voz também. Então, Samuel agradece a sua resposta. Aí a Laís também, ela complementa aquela pergunta que ela fez. Perfeito. Eu realmente ouvi falar desse trabalho com imagens de observações. Estudei uma disciplina de astronomia no intercâmbio e pretendo fazer uma IC nesse campo. Apesar de fazer engenharia de controle e automação, sou apaixonado por física. Obrigado. Eu Bem que legal. agradeço, Laís. Eu que agradeço. Bem legal também a gente atingir um público bem heterogêneo aí, Sim. E te né? desejo boa sorte. Te desejo boa sorte aí nos seus projetos futuros, Laís. E tem o exemplo do próprio Fred, né, que fez ciência da computação, depois veio para a física, Laís. Fica aí o convite, né? Quem sabe Exatamente. termina a automação, Eu, o tenho, CEPET está sempre em eu, portas abertas. eu tentei passear pelas exatas, né? Ciência da computação, mestrado em matemática computacional, e os meus colegas sabem disso. Eu sempre quis estudar física, é um sonho desde a adolescência, desde que eu terminei o ensino médio, e aí eu consegui concretizar de 2015 a 2019. Aí eu Legal. consegui fechar o sonho de estudar física. Legal. Tiago Teixeira, Fred, parabéns pela apresentação. O que acha sobre o futuro da computação? Acha que a computação quântica irá algum dia substituir a comum? Acha que algo híbrido pode ser possível ou vai ser sempre paralelo? Abraço. Grande Tiago que trabalha comigo. Tiago, o que a gente sempre fala nas aulas de computação quântica é que ela não vai substituir a computação tradicional, não, a computação clássica. Elas vão coexistir, porque tem problemas que aparentemente, que teoricamente vão ser melhor resolvidos pelos computadores quânticos, onde a gente tem um ganho, né, como o algoritmo de Bernstein-Vazirani que eu mostrei ali, com uma única consulta função você consegue saber a palavra secreta, coisa que na computação clássica você precisa de N consultas. E outros problemas, a computação quântica simplesmente ela não se presta a resolver. Então, nem sou eu que estou fazendo essa previsão, eu estou só repetindo a previsão de especialistas, né, porque eu sou um mero aprendiz, é de que a computação quântica e a computação clássica vão coexistir. E a nossa querida computação de alto desempenho, que é com o qual a gente trabalha, vai continuar existindo dentro da computação clássica, porque ela é uma ferramenta extraordinária, né? A gente viu ali conseguir um código ficar 45 vezes mais rápido, né, do que no caso serial. Então eu acho que, assim, na verdade eu estou repetindo o que os especialistas acham, que a computação quântica e a clássica vão coexistir. Legal. Eu diria também que a gente talvez tenha chegado num limite. A lei de Moore, você falou que... Eu lembro, eu tenho um gráfico que eu mostro para o pessoal da engenharia da computação, quando eu dou eletromagnetismo para eles, e se eu não me engano, dados ainda de 2018, a lei de Moore ainda era atendida, né? Uhum. A gente sabe que vai chegar num limite que é o próprio tamanho de um átomo, né? Exatamente. Se não me engano, a porta a menor porta de um computador hoje está na casa dos 15 nanômetros, Isso. né? Então, Com 15 nanômetros, promessas de chegar a 10. pois é, talvez da ordem de 10. Lembrando que um átomo, é claro que se falar do tamanho de um átomo é difícil, né? Mas pensando no tamanho de um átomo dentro de um sólido, que a gente chama de parâmetro de rede, que é 2 vezes, na verdade, o tamanho de um átomo, está na casa aí dos meio nanômetros, né? Uhum. Então, já estamos chegando aí talvez num limite próximo da ordem de grandeza da dificuldade de continuar miniaturizando, né? Uhum. E, enfim, também quando você chega nessa escala da natureza, a gente sabe que as interações quânticas, né, o comportamento ali explicado pela mecânica quântica começa a valer com mais intensidade, vamos dizer assim, né? E aí começa a atrapalhar a computação clássica, né? Exatamente. Você tem perda de elétrons dentro dos condutores, tunelamento quântico, enfim.
Exatamente. Chega uma hora que não dá mais. Eu Eu sou, diria que talvez na próximas décadas, aí, talvez uma ou duas, acho que a gente vai chegar num limite talvez próximo do isso, que a computação clássica possa trazer em termos de miniaturização. E depois a gente vai ver isso, cada vez mais paralelização, né? isso, exatamente. Eu queria fazer um comentário, acabei de ver que o Karel está aqui. Grande Karel, um abraço para você, meu querido. Karel tem uma situação que ele já sabe até o que eu vou falar. Karel foi meu aluno na quinta série, eu dei aula de matemática para ele, e ele foi meu professor no Cefet. Caramba, Então, são dessas coisas que a vida traz pra gente que são muito legais, cara. Karel foi meu aluno quando ele tinha 11 anos de idade, e há 2 anos atrás ele era meu professor. Isso é muito bacana, é um cara que eu admiro bastante, com quem sempre que eu tenho dúvidas sobre história da ciência, eu mando uma mensagenzinha para ele tira minhas dúvidas. E eu assisti o seminário dele aqui, não ao vivo, né? Assisti no YouTube, gostei muito. Karel, parabéns pela tua apresentação também, eu gostei demais. legal. Muito bem. Não temos perguntas ali, o Karel agradece, manda um coraçãozinho. Não temos mais perguntas no chat, mas eu tenho algumas perguntas aqui, Fred. Diga lá, Daniel. Vamos lá. Eu reparei lá no programa do Pi Uhum, que a gente tem resultados diferentes usando o número de threads diferentes. sim. Você podia falar um pouquinho sobre isso? É imperfeição do programa, né? Quando eu subdivido, o domínio em várias threads, os cálculos não ficam exatamente iguais ao caso serial, né? Alguns, vamos dizer, ali eu estou aplicando a regra do retângulo, né? A soma de Riemann. Alguns retângulos ali acabam ficando às vezes de fora e isso começa a aparecer ali sei lá, acho que na partir da 10ª casa decimal. Eu não parei para contar, mas assim, em casas decimais bem mais para frente, isso começa a aparecer. Sim. Né? Mas isso porque o programa é um programa simples, tá? É um programa que foi escrito ali só para a gente ver o ganho de desempenho. Se eu quisesse ter um resultado preciso do π, né, ou de qualquer resultado de integração numérica, eu nem utilizaria ali simplesmente a soma de Riemann, né? Eu aplicaria, de repente, a regra de Simpson, ou a própria regra dos trapézios já melhora bastante, ou a quadratura gaussiana, que é um método de integração numérica mais preciso até do que os outros. Então, como o objetivo ali era só ver o ganho de desempenho, eu não tomei cuidado com essa precisão do resultado. Tá? Para aumentar a precisão, eu teria que mexer em mais detalhes no programa, aí ele ficaria complicado demais para explicar na apresentação. Mas você quer dizer que a precisão que você conseguiu ali, porque pelo que eu vi, o número de passos, né, aquela variável steps, era fixa, Uhum, né? Você não divide isso. mais ou menos aquele intervalo, né? Não é uma questão de você ter mais ou menos retângulos. O número de retângulos era fixo, né, pelo que eu entendi. Uhum, isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu lembro na época que a gente conversou sobre paralisação, você falou que Uhum, eu não sei se talvez tenha ficado a mensagem na minha cabeça errada, mas não era possível fazer uma paralelização dentro de outra paralelização. isso. É isso. A paralisação em 2 níveis, né? Os meus colegas que estão aqui, o Stil e o Thiago, eles estão trabalhando com isso. A gente tem tantas técnicas de paralelismo, como, por exemplo, multiprocessos e multithreads, onde, por exemplo, eu posso, dentro de um cluster, eu posso paralelizar utilizando uma tecnologia chamada MPI, né, de multiprocessamento, onde eu boto um processo em cada nó computacional. Só que se cada nó computacional tiver um processador que roda 16 threads simultâneas, ali dentro eu posso criar um segundo nível de paralelismo, que é no nível de multithreading. Né? Então a gente chama de código híbrido, por exemplo, nesse caso MPI barra OpenMP, onde eu uso a tecnologia MPI ou MPI, estou falando dos dois aqui indiscriminadamente, para paralelizar no nível dos nós computacionais, né, de cada computador, e dentro do computador paralelizar ainda num outro nível de granularidade menor, que seria no nível de threads. Tá? Entendi. Eu tenho alguns resultados sobre isso, depois se alguém quiser pode me mandar por e-mail, que eu posso passar até para você, se o teu problema, se o problema com o qual você trabalha precisa de algo do tipo, eu posso tentar te ajudar, sem problema algum.
Não, obrigado. Não chega a ser o caso, não. Naquela época que eu pedi tua ajuda, eu lembro que eu estava com um problema, que eu estava rodando uns problemas de cálculo numérico, e Uhum. eu lembro que eu deixei rodando lá um programa e estava rodando já há 2 semanas e eu não tinha ideia de quando ia terminar. E aí faltou luz no lugar onde o computador estava instalado, e eu simplesmente perdi 2 semanas, Nossa, estava aguardando o resultado e tudo mais. E aí, só para você saber, depois da paralelização, assim, eu consegui um ganho absurdo e eu conseguia rodar o programa em coisa próxima a 10 horas, assim. caramba. É É, muito bom, muito legal quando isso acontece, né? legal. O problema que o Felipe e a Gabriela me deram para o TCC passou por um ganho de desempenho dessa mesma ordem, né? As Hum, simulações que a professora Gabriela rodava inicialmente levavam de 2 a 3 semanas, se não me engano, e eu consegui reduzir para poucas horas, uhum. né? Porque são amostras independentes, uma não interfere na outra, então é fácil paralisar. Só precisa ter a máquina. É. O pessoal talvez da plateia aí não faça ideia, né, desses programas que demoram tanto tempo para rodar, né, tem programas que rodam por meses, né? Sim, sim. Qual foi o programa que você já viu assim mais longo de execução? Que eu já vi. Boa pergunta. Eu já vi da ordem de semanas reduzindo para horas mesmo. Eu pessoalmente nunca trabalhei com nada maior do que isso, mas eu sei que existe. Uhum. Continuando aqui na minha carreira de perguntas, Vamos lá. ali no for paralelo que você mostrou, só para a gente Uhum. entender um pouco o que o computador faz ali para organizar esse processo. A divisão entre os núcleos, ele acontece no início ou é uma coisa meio dinâmica? Conforme for terminando, ele vai redistribuindo? Você tem as duas escolhas. Você pode programar para fazer a distribuição das iterações do laço no começo do programa, onde cada thread já vai saber quais iterações ela tem que trabalhar, ou você pode deixar isso a cargo do runtime para que isso seja feito em tempo de execução. Naquele código que estava ali, isso é feito em tempo de execução. Tá? Mas é possível fazer, só que dá um pouquinho mais de trabalho, é possível você escrever um programa que logo no comecinho ele define, cada thread já vai saber com que pedaço da estrutura de dados ela vai trabalhar. Tá? Uhum. Você tem essas opções. A Ah, forma sim. mais fácil e mais automática foi aquela que eu mostrei, que distribui na hora. Tá? Só que nem sempre ela é a mais eficiente, aí a gente tem que recorrer a essa outra que eu falei. Até porque eu fiquei pensando, se você der um número já pré-definido para cada processador, você não sabe, eventualmente vai aquecer mais, ele tem, né, vai demorar mais tempo para fazer uma coisa ou outra, é melhor que a coisa seja dinâmica. Então, o padrão é ser uma coisa dinâmica, né? O, o, eu não vou dizer o padrão, não vou dizer o mais fácil. Quando você não consegue o desempenho que você quer com essa divisão no tempo de execução, aí a gente precisa recorrer a essa estratégia que faz a divisão a priori, porque ela é mais eficiente em geral, embora dê mais trabalho para programar. Tá. Tá, você falou do aquecimento, os supercomputadores são refrigerados, o Santos Dumont é refrigerado a água, por exemplo. Uhum. Né? Então, assim, o aquecimento é um problema de engenharia que eles estão sempre lá, estão sempre preocupados com isso, né? Você mostrou ali aquela simulação física do capacitor e você falou que você dividia ali a computação e aí cada processador poderia fazer a conta para uma partícula. Só que tem um problema temporal aí, né? Só para entender, porque você não pode deixar uma partícula evoluir, porque você precisa saber onde estão as outras partículas também no Sim. instante T. Você fazia uma divisão temporal, esperava o resultado de todas para seguir adiante, para poder saber cada partícula em cada instante de tempo. Exatamente. Você tem um loop no tempo, né? Que vai variar do instante zero até um instante final, e isso é discretizado. Então, você tem um delta t, né? Para aquele delta t específico, você pode distribuir o trabalho, não tem problema. Né? Dentro de um passo no tempo, você pode calcular separado a força que vai agir sobre cada partícula, calcular a força resultante para cada partícula. Né? Aí, naquele instante de tempo, com a força resultante, você vai saber qual é o pequeno passo que ela tem que dar.
de posição, né? Aí utilizando a segunda lei de Newton, né? Você vai Claro. saber qual é o ΔX que ela tem que seguir, ΔX, ΔY, ΔZ. E aí você acabou aquele instante de tempo, você vai partir para o próximo. Aí para o próximo você tem que de novo calcular tudo outra vez. O tempo é serial, no caso. Isso, exatamente. O tempo é serial, não tem jeito, porque o tempo envolve dependência, né? Não tem como prever. Então, o tempo é sempre serial e aí ele é paralelizado de acordo com a discretização, né? Em intervalos de tamanho ΔT. Quanto menor o ΔT, mais preciso fica, mas em compensação, mais demora. Mas É um trade-off, né? Não tem jeito. a última pergunta, Fred, é um pouco no sentido do que você já tinha discutido sobre a física ali do computador quântico, mas só queria tentar. Eu vou lançar a pergunta, eventualmente você sabe dizer ali, porque diria que é um pouco bem fundamental, porque a gente sabe que num computador clássico, as interações ali, os cálculos, as operações que são feitas, na verdade, são feitas através de portas lógicas, né? São Isso, operações entre portas lógicas. E a porta lógica, se você for dentro da porta lógica, ela é formada por transistores, né? transistores. Uhum. Então você vai chaveando ali correntes de um lado para o outro. Então esse é o fundamento físico da Uhum. computação, né? É a Isso. passagem de corrente ou não corrente de um transistor para o outro. Uhum. A computação quântica é porque eu realmente sei bem pouco, assim. Seria, pensando no fundamento mesmo, é algo Uhum. similar? Você tem um transistor, o qubit é uma espécie de transistor, é isso? É, tem várias formas, até onde eu sei, tem várias formas de se implementar um qubit. Mas uma, se não me engano, a mais usada é baseado realmente em algo que é muito similar ao spin de um elétron. Só que aí não é claro, você não vai lá medir o spin do elétron individual, porque, né, escala muito pequenininha. Mas você tem nos circuitos quânticos uma espécie de anel condutor, né, e é resfriado a temperaturas assim, perto de 0 Kelvin para se comportar como supercondutor, de modo que você não sabe a priori, né, porque a gente está falando da indeterminação do mundo quântico, né? Assim como a gente não sabe, antes de medir o spin do elétron, se ele vai ser para cima ou para baixo, né? No caso, a gente tem um circuito que é um círculo, né? E que quando você manda um pulso eletromagnético para ele, vamos dizer, a corrente decide se vai circular no sentido horário ou anti-horário. É o que vai definir se o bit é 0 ou 1. Então, acho que o circuito mais básico de um computador quântico, que seria equivalente aos transistores, que é só passa corrente ou não passa corrente, seria na maioria dos casos, ou pelo menos nos casos atuais, esses circuitos em forma de circunferência mesmo. Você tem uma circunferência ali de material condutor, em que você tem ali a possibilidade da corrente circular ou no sentido horário ou anti-horário. Você só vai saber quando mede. Acho que essa é a unidade básica. Uhum. Para a maioria dos casos, tá? Entendi. É ruim não ter uma figura aqui agora para fazer. Eu podia ter colocado essa figura no slide, né? Porque eu já vi e acabei não colocando, mas não sei se você conseguiu entender. Acho que você conseguiu entender, né? Algo nesse tipo. Uhum. Então, tranquilo. Né? Porque a base toda é a superposição quântica. Essa que é a grande jogada do computador quântico. Isso é que Uhum. permite o chamado paralelismo quântico. É você ter a possibilidade de, na hora de medir, se tornar 0 ou 1. Né? Então, você, entre aspas, com 1 qubit, você tem, entre aspas, o dobro de possibilidades de 1 bit. Uhum. Não é tão simples de pensar. Eu sei É essas difícil. frases. Não é tão simples de pensar. Não, mas tudo bem. Acho que à medida que a gente vai tendo mais resultados também aparecendo, divulgação Uhum. científica nesse sentido, né, a gente vai Isso, esclarecendo cada vez mais. exatamente. Bom, Fred, as minhas perguntas terminaram. A gente tem ali o Karel só, ele mandou uma mensagem, agradeceu e parabenizou pela apresentação e falou que você pode sempre mandar mensagens para ele, é sempre bom conversar com você. Mais uma vez agradeço. O cara é um cara querido demais. A gente, então, pelo que eu entendo, não temos perguntas da plateia, então a gente está chegando no final. Vou agradecer de antemão aí, de antemão não, né, no final,
a presença de todos, em especial, obviamente, do Fred, os nossos alunos lá do campus de Nova Friburgo, professores, pessoal externo também. Muito obrigado pela presença de todos, por nos prestigiar aí. Lembrando que toda quarta-feira, às 7 horas, nesse tempo de pandemia aí, vamos ver se depois, quando as atividades voltarem ao normal, a gente vai dar continuidade ou não. Mas já convido vocês para o próximo seminário, que vai ser na semana que vem, às 7 horas, como eu falei. A gente vai falar um pouco sobre ensino e divulgação de astronomia. Eu não estou com o folder aqui ainda, o pessoal da arte do Cefet ainda não me mandou, mas a gente vai ter os alunos do campus Nova Friburgo, que é o Lucas Escamilha, e do Cefet Petrópolis aqui, que é o Marcos Emanuel de Paula, falando um pouco sobre os trabalhos dele nessa linha aí. Então, Fred, agradeço você mais uma vez. Se quiser falar algumas palavras finais, fica à vontade. Tá bom, Daniel. Eu queria mais uma vez agradecer a você e todos os membros do corpo docente que fizeram o convite, e também aos outros alunos que participaram, né, que estão participando dessa iniciativa, que eu acho uma iniciativa maravilhosa, de poder fazer seminários online nesse momento, e agradecer aos alunos que compareceram. Alguns eu conheço, que são da minha época, outros não. Um prazer poder conversar com todos vocês aqui, tantos que eu já conhecia, como os que eu estou tendo o prazer de conhecer hoje, e aos amigos que eu convidei aqui, os amigos que trabalham comigo, como o Stil, o Tiago, enfim, né, agradecer a todo mundo. Um grande abraço a todo o corpo docente do Cefet, sem exceção, né? Mais uma vez deixo registrado aqui o meu agradecimento pela orientação de TCC ao Felipe e à Gabriela. Eu sempre vou ser grato por isso. E, na verdade, ser sempre grato ao Cefet como um todo. Foi uma instituição que fez muita diferença na minha vida, muita mesmo. E que eu vou carregar no coração para sempre. E sempre que vocês precisarem e acharem que eu posso participar, contribuir de alguma forma, podem contar comigo. A gente agradece demais, foi muito bom, realmente. Acho que eu tive a oportunidade de dar aula para você só na oficina de eletro, né? Foi, verdade. A gente espero que tenha sido bom. Eu lembro de um episódio específico do campo elétrico que acabei me enrolando um pouco, você me ajudou. Uma Nem eu lembro. Negativo. Mas eu estava com uma outra coisa na cabeça, acabei na hora me enrolando. Mas foi muito legal a gente fazendo experiência juntos, e sempre foi muito rico ter você, porque você acabava complementando sempre as aulas com muito conhecimento. Então foi muito legal ter você como aluno nesse sentido. Poxa, me sinto lisonjeado pelas palavras. Legal. Então é isso, gente. Mais uma vez agradeço. Consegui dar um print lá na minha página, está aí um pouco da divulgação do seminário da semana que vem. Lembrando que tem a página de internet lá, Daniel Misha Física, joga no Google que é fácil de achar. Tem também todos os seminários anteriores no YouTube, no meu canal Daniel Misha. E é isso, gente.